Da tarde eu estou de volta com Cidade Alerta. Luana Damasceno de Almeida assume o comando do Jornal da TV Vitória. Boa noite, ótima semana para nós, Luana. Pra gente, Fuli, boa noite para você e bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite para você de casa. 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas no final do mês. Há um ano, o João Lucas passou a levar almoço para o trabalho. De R$ 600, o gasto mensal caiu para 200. Ao longo dos últimos 12 meses, a economia chega a quase R$ 5.000. Eu percebi que estava bem caro, né? Fazer esse almoço todo dia fora de casa. Então, a partir de mais ou menos final do ano passado, de 2021, eu comecei a comprar os ingredientes. E aí minha mãe cozinha para mim, para minha irmã, e eu trago já a marmita toda feitinha de casa. O jovem também abriu mão de algumas comodidades do dia a dia. Tem pequenos hábitos que a gente consegue reduzir, né? Transporte por aplicativo, às vezes dá para ir, se for um trechinho curto, dá para ir andando ou ir de carona. Já Carlos Damião passou a utilizar menos o carro para ir ao trabalho. Às vezes eu venho de moto, às vezes eu deixo a moto e o carro, venho de ônibus, tudo isso para economizar. Com inflação alta, o jeito é lançar mão de estratégias para economizar. Pesquisa apontou que 64% dos brasileiros cortaram gastos desde o início do ano. E mesmo assim, não está fácil. 1 a cada 4 pessoas não conseguem pagar todas as contas no final do mês. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou ainda que 34% dos entrevistados atrasaram o pagamento de conta de luz ou água. 19% deixaram de pagar plano de saúde e 16% venderam algum bem para quitar dívidas. Acho que os números mostram um retrato que a gente já previa 6 ou 12 meses atrás, em que a gente imaginava uma diminuição no poder de compra do trabalhador. Para algumas classes, para alguns trabalhadores de maneira mais agressiva, para outros de maneira menos agressiva. Com o aumento do custo dos produtos, com o aumento da inflação, a gente viu que o poder de compra diminuiu bastante. Assim como o João Lucas, do início da reportagem, muitos brasileiros pararam de comer fora de casa e diminuíram gastos com transporte público. Esse economista sugere 3 alternativas para o consumidor enfrentar o orçamento apertado. A primeira alternativa é aumentar a renda, né? A gente sabe que não é tão fácil conseguir aumentar a renda, aumentar a carga de trabalho, procurar alternativas de renda. A segunda alternativa é a que a maioria dos brasileiros tem recorrido. Mudar padrão de consumo, cortar despesas, mudar padrão do que vai ser comprado para dentro de casa, mudar padrão de vida. A terceira alternativa, que é a menos sugerida, e diga-se de passagem, é a que boa parte dos brasileiros tem buscado, é procurar um financiamento, procurar um empréstimo para poder cobrir esse desenquadramento de renda do curto prazo. A gente só sugere que as pessoas façam isso se elas tenham certeza de que as condições daqui a 6 ou 12 meses forem melhores do que as pessoas têm hoje. E tem mais no Jornal da TV Vitória. Fábrica que comercializava café irregular é interditada no estado. Começa a campanha de vacinação contra a poliomielite. O estado registra 2 casos de importunação sexual por semana. Van transformada em biblioteca ajuda a desenvolver o hábito da leitura nas crianças. Só 10 segundinhos e você vê isso e muito mais. Nesse mês na Kobe Nissan, ofertas imperdíveis com taxa zero. 12 parcelas pagas pela Kobe e 3 revisões grátis. Aproveite e faça um test drive na nova Nissan Frontier 2023. E começou a campanha de vacinação contra a poliomielite em todo o estado. Cristiane tem 2 filhos, um de 8, outro de 5 anos. A caderneta de vacinação deles está completa, mas ela vai levar o menorzinho para tomar mais uma dose de reforço da campanha contra a poliomielite. É de suma importância essa vacinação para a saúde dele e para ele já desde pequenininho entender que isso é bom para eles, né? Uma vacinação que vai estar ajudando a o futuro não ter problemas. Para ela, muitas mães acreditam que não é preciso vacinar porque não vêem casos de paralisia infantil por aí. A doença está erradicada no Brasil desde 1980, mas isso não é motivo para se descuidar. Por
a gente realmente não tem muito caso, a gente não vê como hoje em dia outros casos estão bem avançados, a gente não se preocupa tanto, mas é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Por isso está começando a campanha de vacinação contra a poliomielite no estado. Em Vila Velha, a campanha acontece em todas as unidades de saúde por livre demanda, ou seja, é só chegar e vacinar. Mas em 3 unidades, a pessoa, se quiser, pode agendar antes, para não perder tempo de espera. 3 unidades de saúde têm agendamento no site disponível todos os dias às 15 horas, que são as unidades de Vila Nova, Coqueiral e Unidade de Saúde do Ibis. As demais, elas só estão por livre demanda nesse momento, mas a gente também tem um cronograma de expansão do agendamento online. O dia D de mobilização nacional ocorre em 20 de agosto. Além da campanha contra a poliomielite, também acontece em todo o estado uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 15 anos, para todo mundo colocar em dia o cartão de vacina. Na região metropolitana, além aqui de Vila Velha, os municípios da Serra, Cariacica e a capital Vitória também informaram que começam nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a polio. Ela vai até o dia 9 de setembro. É muito importante esse anúncio porque desde antes da pandemia está sendo muito difícil para todos os municípios no Brasil cumprirem a meta de cobertura vacinal do Ministério da Saúde, que é 95% das crianças imunizadas. A gente percebe que desde antes da pandemia a gente tem uma baixa procura nas salas de vacina, consequentemente uma baixa cobertura vacinal. O Ministério da Saúde ele sempre preconiza que a gente vacine 95% dos nossos público-alvo. E assim a gente está aqui para fazer esse reforço para que os pais venham buscar as salas de vacina para completar as suas doses vacinais. É isso, fica a dica, né, gente? Nosso assunto agora é política, porque 2 partidos já registraram no TRE o pedido de candidatura para o governo do estado. Eu vou conversar com a Patrícia Skauser. Patrícia, boa noite. Quais são esses partidos? Explica pra gente. Boa noite, Luana. Aridelmo Teixeira, do Partido Novo, e capitão Vinícius Souza, do PSTU, foram os primeiros candidatos ao governo do estado a solicitarem o registro de candidatura no TRE. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazerem isso. Além de Aridelmo e capitão Vinícius, vão concorrer ao governo do estado Guerino Zanon, Cláudio Paiva, Aldifas Barcelos, Carlos Manato e o governador Renato Casagrande. Agora, o TSE também já recebeu o pedido de registro dos candidatos à presidência da República. É isso mesmo? Isso mesmo, Luana. O TSE já recebeu 7 pedidos de registros. A federação PT, PCdoB e PV pediu registro de candidatura do ex-presidente Lula. O Partido Unidade Popular pediu registro de Léo Péricles e Simone Tebet, do MDB, Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo e Sofia Manzano, do PCB, também já solicitaram registro de candidatura ao TSE. E os candidatos Ciro Gomes, Emael, Roberto Jefferson, Soraya Tronic e o presidente Jair Bolsonaro não solicitaram o registro até o momento. Luana. Tá certo. Obrigada por enquanto, Patrícia. A gente segue acompanhando essas movimentações aí na política. Mais de 2 toneladas de café irregular foram apreendidas. O repórter Lucas Melo já está aqui no nosso telão para trazer todas as informações para a gente. Boa noite, Lucas. E Luana, boa noite. A apreensão foi feita durante uma operação da Delegacia Especializada de Direito ao Consumidor. Além dos cafés apreendidos, uma fábrica foi interditada. Vamos acompanhar na reportagem de Lucas Pisa. Investigadores da Polícia Civil apreenderam mais de 4.000 pacotes de café de 4 marcas: Minas Coffee, Santa Helena, Caparaó Capixaba e Pedigo. Eles eram vendidos em supermercados de todo o estado. No total, 2 toneladas foram retiradas de circulação nesta segunda-feira. A gente continua monitorando todas as marcas, tanto as que já estão no mercado como as que estão entrando. A gente continua monitorando. Caso a gente constate mais alguma irregularidade, vão ser feitas novas ações para tirar isso do mercado e não deixar o consumidor consumindo uma coisa que efetivamente não é. Exames laboratoriais apontaram que no pó do café continha impurezas, como cascas, pedaços de madeira e misturas de milho. Tudo para fazer o produto render
Também foram encontradas diversas irregularidades nas embalagens, como falta de informação sobre a procedência do café, lote e data de validade. A investigação apontou que as fábricas de café vendiam os pacotes com preços abaixo dos praticados pelo mercado nos supermercados. Uma delas, inclusive, chegou a mudar o rótulo para driblar a fiscalização. De acordo com a polícia, a fábrica que alterou o rótulo produz esses dois cafés, Pedigo e Caparaó Capixaba. O local onde o produto era preparado fica em Irupi, no sul do estado, e foi fechado pela polícia após autorização judicial. Na grande maioria, as empresas dizem que foi um erro ali de procedimento ou foi um erro ali na produção, que vai ser corrigido. A gente oportuniza, num primeiro momento, que as empresas façam essa defesa, mas acontece igual aconteceu agora nessa situação, que tivemos que interditar a empresa. Quando ela não se adequa, a gente acaba tendo que agir de uma forma mais contundente. Nós não conseguimos contato com as empresas. A ação também foi realizada na Serra, em Vila Velha e em Colatina. Esta é a 5ª fase da operação, que começou em janeiro deste ano e tirou cerca de 25 toneladas de café do mercado. Tentamos contato com as empresas de café Minas Coffee, Santa Helena, Caparaó Capixaba e Café Pedigo, mas não conseguimos. Eu volto com você, Luana. Muito obrigada pelas informações, Lucas, e uma ótima noite para você. Você vai conhecer agora uma van que foi transformada numa biblioteca móvel. O Brasil não é um país de leitores. Uma pesquisa recente do Sindicato Nacional dos Editores mostrou que 31% dos brasileiros nunca compraram um livro na vida e metade da população não tem o hábito da leitura. Mas a tendência é melhorar isso. A mesma pesquisa indicou que as crianças entre 5 e 10 anos são as que mais leem no país. 48% delas disseram que ler é o que mais gostam de fazer. É por isso que iniciativas como essa são tão importantes. A biblioteca móvel, ou Bibimóvel, é essa van recheada de livros. Parece pequena, mas aqui são 4.000 exemplares. Ela voltou a circular nesta segunda-feira, depois de 2 anos parada por causa da pandemia. Voltamos agora e vamos atender as comunidades dos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Essa biblioteca móvel vai ajudar leitores como a Mariana. Ela tem 16 anos e não só lê muito, mas também tem um projeto social de incentivar a leitura nas crianças. Eu entendo muito a importância de uma biblioteca móvel, acho muito essencial, acho que pode ajudar muitas pessoas que realmente não têm acesso, não têm condição financeira para comprar livro, porque livro não é barato. Nesta segunda-feira, a van estava em São Pedro, Vitória. Nesta terça, vai estar em Cariacica sede. Para saber onde ela vai estar e em quais dias, é só entrar no site da Secretaria Estadual de Cultura, secult.es.gov.br. Os interessados podem ler nessas mesinhas ao lado da van ou, se quiserem, pegar o livro emprestado por 15 dias. Durante a permanência da van aqui, a pessoa pode ler os livros, pode ver também a programação cultural, a gente tem uma TV, e também, se ela quiser, fazer empréstimo dos livros. São ao todo 2 vans que vão estar em vários pontos da Grande Vitória até o dia 18 de agosto, nessa primeira fase. Com a van se consegue o acesso ao livro, de graça, com facilidade. Agora é torcer que o capixaba descubra como é fascinante a leitura. E chegou a hora da nossa previsão do tempo. A Tainara Ferreira está chegando para atualizar todas as informações para a gente. Boa noite, Thay. Como é que começa o tempo aqui no nosso estado? Boa noite, Luana, para você e para todos que acompanham o Jornal da TV Vitória. A terça-feira será de sol e calor em todo o estado. Pode chover rápido entre a madrugada e amanhã no litoral norte. No restante do dia, o sol aparece. De acordo com o Incapé, há previsão de que as temperaturas caiam um pouco durante essa semana. Mas a gente vai acompanhando e eu informo vocês aqui no Jornal da TV Vitória, tá bom? Vamos às temperaturas? Em Vitória, a máxima é de 27 graus.
graus e a mínima é de 18. Em Colatina, região noroeste, a máxima é de 28 graus e a mínima é de 16. Em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, a máxima é de 26 graus e a mínima é de 19. E em Santa Teresa, a máxima é de 22 graus e a mínima é de 12 graus. Bem friozinho na região serrana, né, Luana? É isso, começamos a semana quente então, né? Começamos. Tem previsão de que as temperaturas caiam um pouquinho, mas aí a gente vai acompanhando, Lu. Vamos aguardar. Obrigada, Thay. Até amanhã. Até. Hoje tem live no nosso canal Geração Empreendedora no YouTube. Fernando Gregório conta a história do empreendedor Marcos Araújo. Após perder o emprego durante a pandemia, Marcos criou uma fábrica de temperos gourmet na cozinha de casa. A live é às 8h30 da noite. Não perca. O Espírito Santo registra 2 casos de importunação sexual por semana. Nesta, não foi diferente. O motorista que atendia por aplicativo faz gestos no órgão sexual enquanto conversa com a passageira. A mulher, de 21 anos, registrou tudo. Eu percebi que ele estava abrindo o cinto, assim, bem descaradamente mesmo, entendeu? Ele estava abrindo o cinto e eu vi que ele estava fazendo movimentos de masturbação. Foi o momento que eu peguei o telefone, que eu estava muito nervosa, que eu peguei o telefone e comecei a gravar. O caso aconteceu neste fim de semana em Cariacica. Adriano Osório de Alcântara Tristão, de 42 anos, foi preso em flagrante e autuado por importunação sexual. Mas foi liberado em audiência de custódia. A defesa do homem afirma que o caso foi um mal-entendido. A Uber, empresa que ele prestava serviço, informou que desativou o cadastro do motorista assim que ficou sabendo do crime. A Priscila já sofreu tanto com importunação sexual que concluiu um curso de defesa pessoal e, após treinamento, anda com um item de proteção extra. Eu já fui vítima de importunação sexual dentro de coletivo, dentro de carro por aplicativo, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro de elevadores de prédios, enfim. A técnica de enfermagem já registrou vários boletins de ocorrência pelo mesmo crime. E quando você tem a coragem de chegar e denunciar, gerar um boletim, gerar uma ocorrência, a polícia entende que tem números e vai atuar mais em cima disso. Em todos os casos em que foi vítima, Priscila fez questão de denunciar. Além disso, motiva outras mulheres a fazerem o mesmo, em um grupo de treinamento de defesa pessoal que criou. O Espírito Santo registra, em média, 2 casos de importunação sexual por semana. Só até junho deste ano foram 95 ocorrências. Isso sem levar em consideração os casos que sequer chegam à delegacia. Desde 2018, importunação sexual deixou de ser considerada uma contravenção penal e passou a ser crime, o que na prática endurece as penas que podem chegar a 5 anos de prisão. Após 2018, por causa da constância desse tipo de ato, desse tipo de crime, veio a alteração da lei penal, colocando a penalização de 1 a 5 anos, ok? E também há as agravantes contra menores, né, idosos e por aí vai. Só as denúncias permitem que a polícia investigue os casos, como o de um soldado do Exército de 26 anos preso em flagrante após mostrar as partes íntimas a crianças em um condomínio na Serra. Foi no último dia 4. O suspeito foi autuado por importunação. O Comando Militar do Leste informou que o Exército não irá comentar o caso, mas disse que repudia qualquer irregularidade e atos que vão contra os valores militares. A Secretaria de Segurança Pública informou que o militar foi encaminhado ao presídio localizado no 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. Nós orientamos que a mulher que for vítima de um crime contra a dignidade sexual, que não se cale jamais, que denuncie, pois um homem que insiste em praticar esse tipo de uma violência contra a mulher, contra o corpo, contra a liberdade, contra a dignidade sexual da mulher, deve ser devidamente investigado e punido com todo o rigor.
E sobre o caso do soldado, a gente não conseguiu localizar a defesa. A baleia jubarte, que foi encontrada morta nesse fim de semana na Serra, ainda não foi retirada da praia. Durante toda a tarde, a equipe do Instituto Orca fez a análise da carcaça da baleia. O trabalho foi lento por causa da movimentação da água do mar. A baleia foi encontrada no domingo por banhistas na Praia Mole, em Carapebus, na Serra. Segundo o diretor executivo do Instituto Orca, ainda não é possível determinar a causa da morte do animal, mas a desnutrição pode ser um dos motivos. A gente deu início às atividades de necrópsia, o que é bastante importante nesse momento, haja visto a preocupação científica de que esses animais possam estar morrendo em decorrência de desnutrição, já que o principal alimento da maioria das baleias é um pequeno crustáceo semelhante a um camarão chamado krill. E eles parecem estar diminuindo nas suas áreas de alimentação próximo à Antártida. Isso reflete no mundo inteiro para onde essas baleias migram e os cientistas começam a tentar desvendar esse mistério. Isso impacta diretamente na resistência física e imunológica desses indivíduos e alguns deles não conseguem fazer essa travessia de 6, 7 mil quilômetros e acabam sucumbindo no meio do caminho ao chegar ao seu destino. A baleia só poderá ser retirada da praia após a conclusão da necrópsia. A Prefeitura da Serra informou que tem uma equipe na praia estudando soluções para remover a baleia. E o ex-presidente da República, Michel Temer, esteve hoje aqui no Espírito Santo. Mais um assunto para Patrícia Skauser. Patrícia, conta pra gente o que o Temer veio aqui fazer no nosso estado. Luana, o Temer palestrou para empresários e empreendedores durante o evento que aconteceu em Linhares. Ele falou sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com as instituições e também sobre a economia. O Temer não falou diretamente sobre as eleições deste ano, mas destacou que a polarização entre esquerda e direita afeta a economia do país. O ex-presidente explicou que empresários de muitos países querem investir no Brasil, mas existe um receio do que pode acontecer aqui no Brasil após as eleições. Eu tenho falado a muitos foros internacionais, ainda neste ano, em Nova York, em Londres, em Dubai, em Portugal, agora vou a Miami daqui a 2 semanas, falando a empresários. E o que eles mais querem é, na verdade, investir no nosso país. Eles querem investir no nosso país. E quando eu digo investir no país, não estou falando de bilhões de dólares, estou falando de trilhões de dólares. E interessante, mas eles têm uma preocupação com a eventual intranquilidade que, digamos assim, essa disputa eleitoral está produzindo no país. Obrigada pelas informações, Patrícia. Só lembrando, gente, você de casa já sabe que amanhã tem Pan News Vitória com a Patrícia, é a partir das 8 horas da manhã. Boa noite, Patrícia. Até amanhã. Boa noite, Luana. Vamos agora aos dados da Covid aqui no estado. O Espírito Santo registrou 3 mortes nas últimas 24 horas. Agora são 14.727 óbitos. A média móvel teve uma queda de 23% comparada a 14 dias. Em 24 horas, foram confirmados 648 casos. A média móvel apresentou queda de 39%. 93% da população está imunizada com a primeira dose. 83% com a D2, 54% com a terceira dose e 29% com a D4. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou o dia em queda de 1,04%, ficando em R$ 5,11. Agora, as sacas de café, o Conilon se manteve estável, fechado em R$ 695. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, fechou em alta de 1,81%. A seguir, cerca de 40% da população brasileira tem colesterol alto. Vamos agora, então, dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na Grande Vitória. Terceira ponte, trânsito tranquilo para quem sai ali de Vitória para seguir para Vila Velha sem grandes retenções. Agora a gente vai para a Ponte da Passagem, por lá também, sem nenhum problema, trânsito livre nos 2 sentidos. E agora a segunda ponte, por lá também, trânsito livre nesse início aí de noite, então aqui na Grande Vitória sem grandes retenções. A gente volta a seguir.
Jornal da TV Vitória. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Quem testa, compra Nissan. Jornal da TV Vitória. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Quem testa, compra Nissan. De volta com o Jornal da TV Vitória e a informação agora é sobre saúde. As doenças cardiovasculares causadas pelo colesterol ruim são a principal causa de mortes no mundo. A Daisy descobriu que estava com colesterol alto quando começou a sentir algumas dores, mas disse que os exames estão sempre em dia. Eu senti uma dor no peito, né, que a gente pensa que é do lado esquerdo, em cima da mama. Não é uma dor ali, é uma dor no meio do peito. Senti uma dor fraquinha, mas aquilo estava me incomodando. Então, eu comecei a tomar remédio para gases, achando que era gases. E com uma semana depois, eu comecei a sentir o braço pesado, cansado, o braço esquerdo. Já me chamou a atenção. E eu procurei o médico, porque eu sempre faço periódico todo ano. E, para minha surpresa, depois dos exames, ele falou que eu tinha que fazer um cateterismo, coisa que eu tinha pavor. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Especialistas da área chamam a atenção para a importância de se prevenir. A gente tem que lembrar que o colesterol elevado, ele surge por má alimentação, por falta de atividade física, etc., mas também surge por alteração do metabolismo, de forma genética. Então, algumas pessoas mais jovens que têm parentes que têm colesterol elevado deveriam fazer um screening mais precoce, né? Procurar um médico, fazer check-up mais precoce. O presidente da Sociedade de Cardiologia do Espírito Santo ressalta também que não existe idade ideal para começar a cuidar da saúde. A gente percebe que as pessoas adotaram um modelo de vida de muito estresse, de alimentação desregrada, e isso no fim da cascata leva a um aumento de infarto e de AVC. E a prevenção deve começar quando? O mais precoce possível. Essas placas de gordura que se depositam na artéria e que fecham a artéria surgem na infância. Então, surgem na infância, surgem na adolescência. Inovação é prática, não é discurso. De tempos em tempos, alguns conceitos e ideias passam a dominar o mundo corporativo. Para destacarmos apenas 3: inteligência artificial, ESG, diversidade. Esses movimentos são como uma resposta às pressões da sociedade, à evolução tecnológica, às mudanças de comportamento e à própria sustentabilidade dos negócios. Natural, portanto, que as empresas se movimentem e, nesse sentido, passa a ser natural também que o conceito de inovação esteja no centro da estratégia. A questão está em separar o que é discurso daquilo que é prática. Há iniciativas bem-sucedidas em grandes grupos empresariais de diversos setores. Também há casos de sucesso de startups que nasceram no Espírito Santo. É nesse cenário que, na última semana, a Rede Vitória lançou um projeto chamado Rede de Ideias, envolvendo todos os nossos colaboradores. O pressuposto é que a inteligência coletiva é muito mais apta na busca de respostas e soluções inovadoras para que possamos aperfeiçoar continuamente os nossos serviços e atender ainda melhor o nosso público. Outro ponto é que a inovação é um projeto de todos e não de uma área específica. E o mais importante, o programa Rede de Ideias corrobora uma prática intensificada e coordenada pelo Rugby, o Hub de Inovação do Grupo Buais. O objetivo é conectar as empresas do grupo com oportunidades do mercado e, ao mesmo tempo, fomentar a inovação ao longo das cadeias produtivas. Discurso e prática precisam andar juntos. Apenas dessa maneira, as empresas colaboram de fato para uma sociedade com mais oportunidades e conectada com o futuro. O Jornal da TV Vitória termina aqui. Amanhã tem Espírito Santo no ar às 6h30 da manhã. Fique agora com o Jornal da Record e uma ótima noite para você. Tchau, gente!